Hoje eu vou te ensinar um ícone clássico do Faça e Venda na confeitaria, que é o alfajor. Só que de uma maneira bem descomplicada, econômica e com todos os segredos para você que é iniciante começar a fazer e vender hoje mesmo. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar a receita fazendo o brigadeiro, então aqui na panela ainda com o fogo desligado, eu coloco uma caixinha de leite condensado e dissolvo nesse leite condensado uma colher de sopa de cacau em pó. Pode ser também o chocolate em pó 50%, mas eu prefiro sempre o cacau, que é 100%, e como ele não tem açúcar, corre menos risco do brigadeiro ficar muito doce, enjoativo, e também de açucarar depois que ele esfriar nos dias seguintes. Misturo bem. Agora eu acrescento uma caixinha de creme de leite, misturo novamente e vou cozinhar o brigadeiro no fogo médio, mexendo sempre até ele começar a ferver. Quando ele estiver já pegando um pouco mais de consistência, eu acrescento o chocolate. Começou a levantar a fervura, eu acrescento o chocolate. Aqui eu tô usando 100 gramas de chocolate ao leite, não é cobertura fracionada, é o chocolate mesmo e ele é opcional. Se você não quiser usar, não precisa. Eu gosto bastante, eu acho que deixa o brigadeiro mais cremoso, mais saboroso. Mas se você não quiser usar, não precisa, não tem problema, ele não faz tanta falta assim. E eu tô usando o chocolate ao leite, mas se você quiser um brigadeiro mais intenso, você pode, sem problema algum, trocar esse chocolate ao leite pelo blend ou pelo meio amargo, usando a mesma quantidade. E agora eu cozinho este brigadeiro até ele atingir um ponto firme, é um ponto igual o brigadeiro de enrolar, é um ponto firme, não é o ponto cremoso para recheio de bolo ou sobremesa. Eu preciso cozinhar ele para reduzir o máximo de água, de líquido que tem nessa massa de brigadeiro, para não murchar tanto a bolacha Maria. Esse aqui seria um ponto de recheio para bolo, que é um ponto onde ele está firme, ele cai em blocos. Faz o montinho aqui no fundo do brigadeiro, mas logo ele vai se esparramando. Mas para esse preparo, né, do alfajor, eu preciso que ele esteja um pouco mais firme. Então, para isso eu cozinho mais e sempre mexendo. Eu vou desligar o fogo, porque ele já chegou no ponto que eu quero. Ele não tá descolando totalmente do fundo da panela, mas quando eu tombo ela, ele já cai. Agora eu vou mexer ele bem rapidinho, por mais ou menos 1 minutinho aqui com o fogo desligado, porque assim ele fica mais brilhante e ele muda um pouco também a textura. Para quem assistiu o vídeo que eu ensinei aqui no canal a fazer o brigadeiro de enrolar, vai lembrar do ponto. Lá eu tinha ensinado que era o ponto do morrinho, quando a gente puxa assim com a espátula e ele fica um morrinho parado. Aqui ele tá um pontinho menos. É um ponto que, se fosse para rechear um bolo, ficaria muito firme, mas se fosse para fazer um brigadeiro enrolado, ficaria aquela bolinha, só que meio achatadinha. É como se fosse um meio termo. Eu faço essa puxada aqui com a espátula e ele até forma o morrinho, só que logo ele vai desmanchando, olha lá. É esse ponto que eu quero. Agora eu vou tirar ele aqui da panela quente, transferir para um outro recipiente, porque eu preciso que ele esteja completamente frio para poder rechear as bolachas. Meu brigadeiro já esfriou completamente, já está no ponto que eu quero, ponto de enrolar, um ponto bem firme.
Veja bem que ele está em temperatura ambiente e ele não é um ponto cremoso, aquele que a gente passa a espátula para lá e para cá. É um ponto firme mesmo, tá? Vou precisar também de bolacha maisena do tipo Maria, que são essas redondas. Eu vou usar aqui um pacote de bolacha Maria. Eu comprei uma embalagem que vem 3 pacotinhos dentro, estou usando um pacote daqueles que vai ser praticamente tudo que eu vou usar para essa quantidade de brigadeiro. E aqui eu separei a balança, porque para cada bolacha, né, joguinho, cada duplinha de bolacha, eu vou colocar 50 gramas do brigadeiro. 2 bolachas são 10 gramas e mais 50 gramas do brigadeiro. Essa bolacha Maria, ela não é tão torta, tão desnivelada, mas procura sempre colocar o recheio na parte onde tem o escrito aqui e deixar essa parte mais reta sempre para cima. Então ficaria desta forma, recheio e a parte lisa sempre para fora. Eu coloco o recheio com a colher mesmo, porque como ele está num ponto firme, não dá para usar o saco de confeitar. E não tem problema que ele fica todo torto, porque depois a gente ajusta passando a espátula nas laterais. Eu vou usar aqui 50 gramas de brigadeiro. Eu dou uma apertadinha aqui na lateral e forma como se fosse um morrinho de brigadeiro sobre a bolacha. E se você está gostando desse vídeo e quer receber um e-book com essa receita e várias outras aqui do canal, é só você se tornar um assinante fã de caderninho. E para saber mais, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Pressiona a bolacha sobre o brigadeiro levemente, só para acomodar. Vai dar mais ou menos um dedo de espessura do recheio. Agora todo esse espaço, esse buraco que fica, a gente vai ajustando com a espátula, trazendo o que saiu para fora para dentro. É importante que ela fique bem selada. Se tiver algum espacinho, alguma bolha de ar, traz o brigadeiro, cobre, porque se ficar essas bolhas de ar, depois elas acabam trincando o chocolate, porque é ar que acaba entrando aqui por dentro do alfajor e trinca o banho de chocolate, sem contar que ele acaba estragando antes também. Agora eu faço isso em todas as bolachas até acabar com o brigadeiro. Se depois que você espalhou o brigadeiro, ele ainda está com alguma irregularidade, assim como num brigadeiro a gente boleia para deixar a bolinha redonda, aqui você também pode fazer este movimento com as mãos, assim ele fica com a lateral bem lisinha. Agora que todos os alfajores já estão recheados, eu vou preparar a cobertura fracionada, derreter ela, para começar a fazer o banho. Aqui eu tenho cobertura fracionada no sabor ao leite, mas pode ser blend ou meio amargo também. E aqui eu separei uma base de alumínio, coloquei um tapete de silicone para colocar os alfajores depois que estiverem banhados no chocolate, para que eles sequem aqui. Para quem não tem tapete de silicone, é só usar um papel manteiga. E separei também um garfinho para banho. Se você não tiver, use um garfo comum, aquele talher convencional mesmo, de refeição, que também dá super certo. E aqui eu separei um pouco de gordura de coco ou óleo de coco, de preferência sempre aquele que é neutro, que não tem sabor e nem cheiro. E aí, se for o caso, se for necessário adicionar ele ao chocolate,
a cobertura fracionada, aliás, eu acrescento. Eu vou levar a cobertura no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O primeiro tempo eu vou fazer de 1 minuto, depois tempos de 30 em 30 segundos até que ele esteja totalmente derretido. E a gordura de coco eu só adiciono se ele estiver meio grosso, meio viscoso. Se ele estiver bem fluido, bem fininho, não precisa nem acrescentar a gordura. Cobertura fracionada completamente derretida, só que eu tô achando que ela tá um pouco viscosa. Para fazer banhos, né, de alfajor, pão de mel, bombons, em geral, eu prefiro sempre que o chocolate ou a cobertura fracionada esteja mais fluida para a casquinha ficar bem mais fina. Por isso, então, eu acrescento a gordura de coco. E a gordura de coco entra aqui na cobertura fracionada para trazer essa fluidez, mas também porque é uma gordura compatível com este produto. Para quem for usar um chocolate puro, ou para quem gosta de falar, né, chocolate nobre, você precisa usar uma gordura compatível. Então aí você vai usar uma manteiga de cacau derretida. E se você usar o chocolate, você precisa fazer a temperagem dele para que ele fique durinho depois, para que ele seque no alfajor. A quantidade de gordura que eu coloco aqui é a olho. Eu vou começar colocando 1 colher de chá desse óleo de coco neutro, misturo e aí eu vejo como que tá a fluidez. Se eu achar que precisa mais um pouquinho, eu coloco. Não tem uma quantidade exata, mas também não pode ficar exagerando demais, senão depois fica um chocolate, uma cobertura fracionada com um aspecto muito oleoso. Ele já está um pouco mais fluido, mas eu vou acrescentar mais um pouquinho. Agora sim, tá bem fluido e o brilho continua. Ele não perde o brilho mesmo acrescentando mais gordura. Agora sim, é só banhar. Jogo o alfajor e aí eu vou jogando o chocolate, viro ele e já retiro e vou dando leves batidas aqui no chocolate mesmo para ele escorrer. Passo uma colher aqui só para sair o excesso pelas laterais e vou batendo. Essas batidas também ajudam a cortar o pingo, assim não faz aquela sujeira de chocolate, aquele fio de chocolate aqui do bowl até o papel ou o tapete de silicone. Olha como o acabamento já é meio caminho andado, um acabamento mais limpo e mais bonito. Por mais que ele escorra um excesso aqui no tapete de silicone, depois a gente tira com a tesoura. Se durante o banho o chocolate começar a ficar grosso, significa que ele está endurecendo, o que é normal. Aí é só colocar novamente alguns segundos no micro-ondas para derreter e recuperar a fluidez e não ficar acrescentando mais gordura de coco. Na hora de colocar o alfajor aqui no papel manteiga ou no tapete de silicone, eu venho com o garfinho fazendo este movimento, empurrando ele com a pontinha lá para frente. E aí eu pressiono o garfinho para baixo e faço uma pressão e já puxo ele para trás. Assim o alfajor fica no lugar e não vem junto com o garfo. Agora que o alfajor já está praticamente seco, eu vou fazer a decoração, que é opcional. Aqui eu derreti cobertura fracionada, sabor chocolate branco, coloquei num saquinho. Eu vou abrir um furo bem fininho e fazer alguns risquinhos por cima do alfajor. Agora sim, eu levo para a geladeira para terminar de cristalizar toda a cobertura fracionada e só depois eu faço o acabamento das rebarbas.
Agora eu tiro ele aqui do tapete de silicone e passo uma faquinha em toda a lateral. Essa receita me rendeu 11 unidades e para quem for vender, aí é só embalar em saquinhos de celofane ou caixinhas próprias. E o preço de venda pode variar muito de acordo com a região e de acordo também com os produtos utilizados, embalagem, se é cobertura fracionada ou chocolate puro no banho, mas é a partir de R$ 7 a R$ 8 a unidade. A validade dele é de 2 a 3 dias no máximo em temperatura ambiente e esse ambiente precisa ser bem fresco, senão é melhor manter sempre na geladeira, bem embalado, aí sim ele fica bem de 5 a 6 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de produtos faça e venda para você que é iniciante na confeitaria. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa, tchau, tchau!